Obrigado, Jesus, pela Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua presença palpável aqui nessa manhã, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós já Te encontramos. Mas Te pedimos para que o Senhor permaneça no nosso meio, Pai. Jesus, não tem nada mais valioso aqui nessa manhã do que a Tua presença, Pai. Nos ensina cada vez mais a contemplar isso, Jesus. Nos ensina cada vez mais a ter o coração aberto e rasgado e quebrantado diante de Ti, Jesus. Que a Tua palavra assegura que o Senhor não resiste a isso, Pai. Senhor, que Tua presença nunca seja algo comum, que a gente não valorize, mas que algo que a gente não dê o valor devido, Pai. Não nos deixe nos acostumar com a Tua presença, Jesus, mas perseguir ela, Senhor, dia após dia, Pai. Senhor, permanece, Senhor, conosco, Senhor, nesse momento da palavra, Pai. Me usa, Senhor, como simplesmente um instrumento, um canal daquilo que o Senhor quer comunicar com a Sua noiva, daquilo que está direto do Seu coração, Jesus. Senhor, que não tenha nada que venha de mim, da minha carne, de minhas emoções e meus sentimentos, Senhor. Que nada disso atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Pai. Permanece, Senhor, abre os nossos corações, o nosso entendimento, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Estão felizes, meus amigos? Bom dia. Bom dia, Curitibinhas. Dá uma quebrada, né? Como eu sempre falo, não posso ficar chorando, porque eu choro muito feio. Então tem que dar uma quebradinha. Ontem foi aniversário de Curitiba, glória a Deus, né? Todo mundo que é dessa terra, ou que se considera dessa terra agora, como Xandão e Marcela, que são dessa terra hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Gente, o tema dessa mensagem é: depois que todos vão embora. Eu queria falar um pouco sobre vulnerabilidade aqui nessa manhã. A gente vive uma cultura em que a gente é ensinado muitas vezes a esconder as nossas fraquezas, né? Mas a Bíblia, ela nos mostra e nos garante que quando a gente é fraco, a gente está na posição exata para experimentar o agir do Espírito Santo, experimentar o agir de Deus. Para trazer essa mensagem que não foi nada fácil, essa semana foi extremamente turbulenta e pressão de tudo quanto é lado. Meu Deus. Daí o Xandão e a Marcela estavam lá em Taubaté ainda para ajudar, não podia nem ficar correndo lá para eles. Mas glória a Deus. E, cara, foi muito difícil porque quando eu recebi essa missão aqui para trazer essa mensagem, eu já pensei direto no meu coração, cara, o que é para a igreja, o que disso é para a minha vida, é para o meu crescimento, o que dessas coisas, né, que acontecem. E aí, cara, comecei a buscar, comecei a procurar entender, comecei a ler e ler cada vez mais, e orar e buscar e discernir. E daí passava um dia e nada. Daí eu falei assim, cara, não é. Daí começava a fazer um esboço e falava assim, cara, isso não sentia paz, isso não é para a igreja, isso aqui é para mim. Então fazia um esboço para mim. E aí eu era pregado, mas por aqui um dia, sei lá, daqui uns anos pregue isso para a igreja. E aí o entendimento do que seria essa vulnerabilidade, eu acho que Deus queria me provar, né? Deus queria fazer com que eu estivesse completamente vulnerável e a mensagem veio no meu coração ontem, então foi batendo um desespero, né? Assim, meu Deus do céu. E o que a gente faz, né, quando o desespero bate na nossa porta?
né? Desespero de tudo quanto é lado, desespero para trazer uma mensagem, o desespero do que o tempo está acabando, o desespero às vezes, né? De um desemprego que bate na porta e lima ali uma esperança de uma vida melhor naquele momento, ou talvez uma tristeza profunda, uma depressão que suga ali, né? Nossas forças de viver. Ou mesmo quando a gente é pego de surpresa por uma doença, a gente se desespera, ou quando a gente vê alguma injustiça e a gente fica, meu Deus, desesperado que, cara, isso não tá certo. Ou mesmo quando a gente se sente sozinho e fala, quem que vai dividir o fardo comigo, né? E a Bíblia, ela fala de um rei que experimentou um pouco desse desespero, o rei Acasias. Tá lá em 2 Reis, no capítulo 1, não precisa abrir, a gente só vou contar brevemente essa história. Conta desse rei que ele assumiu o trono ali, assumiu o reinado e daí, de repente, ele cai ali da sacada do seu palácio, se estrupia ali, fica machucado, fica de cama. E aí ele fica com aquela incerteza e principalmente aquele desespero, né? Eu vou sobreviver a isso? Eu vou viver? Vou reinar? Como que vai ser? E aí no desespero, ao invés dele buscar por Jesus, ele foi lá e ele manda seus servos ali, seus mensageiros, para consultar um deus daquela época, né? Baal-zebub ali, que era um deus ali dos filisteus, que era conhecido como o patrono da medicina na época, né? Então o que ele foi fazer, né? Ele foi buscar uma resposta de um Deus que traz respostas rápidas ali, né? E aí ele foi castigado por Deus, né? Porque ele conduziu o povo a continuar a idolatria. Para quem não sabe essa história, ele é filho ali de Acabe e Jezabel, então ele continua a história de idolatria com o povo. E depois Elias vai lá e confronta essa atitude dele, falando que sim, ele ia morrer. E depois você lê essa história, é bem curta, tá lá, né? 2 Reis, é até um desses episódios que Elias faz cair fogo do céu. É uma história muito boa. Mas a questão aqui é o desespero, né? O desespero bate para todo mundo. Como que a gente responde a esse desespero? A nossa esperança, é aquilo que nós estamos falando muito aqui, né? A nossa esperança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ela tem que estar no Senhor. Amém? Não nas soluções humanas. Claro que de forma alguma eu estou falando contra, né, isso, né? Contra a medicina, vamos dizer assim. Mas ali eles foram consultar a Deus, consultar seus ídolos. E mesmo que histórias de desespero sejam diferentes, as promessas de Deus, elas se mantêm. Então, mesmo quando o desespero nos cerca, é a graça de Deus que nos sustenta, né? E Ele continua fazendo isso por nós, né? Quando, sei lá, o desemprego chega, Deus levanta homens e mulheres de Deus. Quantas vezes aqui no GC a gente já viu, né? Alguém passando por uma dificuldade momentânea e o GC se mobiliza e foi lá, ajudou, pagou conta e botou comida na mesa. E, cara, isso de forma alguma eu falo aqui, né? Como para nos vangloriar de alguma coisa, de forma alguma, mas sim porque para que a gente tenha o entendimento de família espiritual, o entendimento de que a graça de Deus é ela que nos sustenta o tempo todo, muito além do que a força do nosso braço. Amém? Abre sua Bíblia lá em Salmo 27, no versículo 13. Diz assim: apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Olha o verso 14: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Jesus sempre fala, e essa palavra é muito clara, né? Jesus está sempre falando. Jesus é bom de comunicação, Jesus é bom da fala, mas às vezes nós temos essa dificuldade de ouvir, né? E discernir a voz de Deus é extremamente importante. É uma coisa que eu tenho pedido a Deus já há alguns meses: discernimento, sabedoria. E Deus vai colocando situações, né, pra gente aprender a ouvir, porque o discernimento está completamente ligado a ouvir Deus, né? Como que a gente vai discernir a voz de Deus se a gente não ouve a voz de Deus? E o maior empecilho de fazer com que a gente escute a voz de Deus, a gente ouça,
não é a ausência de Deus, porque Ele é bom de se comunicar. Mas é o barulho dentro de nós, é o barulho da nossa alma, as nossas emoções, nossas ideias pré-concebidas muitas vezes, gritam tão alto que a voz de Deus ela fica tão baixa e quase silenciosa, porque a gente não consegue discernir, né? Sei quantos aqui já tiveram uma situação, né, dentro do casamento, você tá lá no sofá conversando com sua esposa, de repente ela levanta, vai na cozinha, vai lá, liga um liquidificador, continua falando no mesmo tom de voz e você não escuta mais nada porque você continua ali no sofá e daí você tem que gritar para responder, ela acha que você tá gritando e aí de repente vira uma confusão. E aí é um Deus nos acuda simplesmente porque o aspirador ou o liquidificador, qualquer coisa tá fazendo mais barulho do que aquilo que está sendo na conversa, né? Então, às vezes, tem tanto barulho em nossa volta, tanto barulho na nossa mente, que a gente não consegue escutar de fato o que Deus está falando. Por isso, a gente precisa aprender a identificar os nossos lugares de ansiedade, identificar as nossas emoções, identificar o que é a nossa alma gritando e o que é o Espírito de Deus falando com a gente, amém? E o que dá espaço para que o Espírito Santo opere em nós? É a vulnerabilidade. Estarmos vulneráveis faz com que a gente esteja mais propício a ouvir o que o Espírito Santo Deus está dizendo para nós. Não sei quantos aqui estão fazendo uberianos, a Fábio até compartilhou, né, da dificuldade da questão nessa aula. Ela estava aflita, apreensiva, porque era um tema muito complexo, era do candelabro de ouro e, cara, a oração era para que, cara, aquilo ficasse claro para as pessoas, né, porque era um assunto muito denso. E aí, cara, ela se preparou muito, isso sim faz parte, né, mas, cara, é exatamente essa vulnerabilidade, se colocar nesse lugar, faz com que o Espírito Santo tenha espaço para agir. Todos que estiveram aqui na terça-feira comentando, cara, que ela é poderosa, glória a Deus e tal. E isso é para que se ninguém se glorie em si mesmo, né? Porque ela saiu destruída e falou assim, meu Deus, eu não fiz nada, né? Foi tudo por Jesus, porque estava muito difícil. E essa vulnerabilidade que eu quero mostrar em 3 histórias, 3 situações na Bíblia, que elas nos levam mais perto da graça de Deus, do Espírito de Deus. A primeira é um quebrantamento que revela a graça. Fala na história de José. A história do José vai lá, está lá em Gênesis do 37 e vai até mais ou menos o capítulo 50. Vamos ler aqui rapidinho, não, tô brincando. Mas fica de lição de casa para você meditar nisso tudo. Mas só para resumir, José ali um jovem, sonhador, filho amado de Jacó, odiado ali por seus irmãos que venderam ele como escravo para o Egito. Aí ele passou de servo ali na casa de Potifar até a prisioneiro injustamente, né? Acusado disso tudo, mas por meio da graça e do favor de Deus, ele se torna o governador do Egito. E quando a fome assombrou ali, né, assolou toda a terra, os seus irmãos vieram lá para buscar alimento, porque na terra deles ali já estava tudo sem comida, não tinha mais o que fazer. E aí, nesse contexto, que a gente se encontra esses 3 momentos em que José, mesmo estando lá no topo, como governador do Egito, se mostrou vulnerável, chorando ao encontrar ali os 3 irmãos, né? Ele reencontra ali depois de muitos anos, os irmãos de José não reconhecem ele, e José até fala com eles por meio do intérprete, né? Então estão falando ali de uma outra língua, um outro dialeto, né? Então, e os seus irmãos conversavam entre si, tendo a certeza de que o José não estava entendendo, não estava escutando. Aí ele elaborou um plano, né? Manteve um deles preso para garantir que os outros pudessem voltar para casa, levar esses mantimentos, mas trazer o irmão mais novo, que era o Benjamim, que era o irmão de José ali, da mesma mãe, o irmão que José também amava, que ficava com seu pai. Então, nesse momento que José ouviu seus irmãos falarem sobre o passado, ele não se conteve. Abre lá sua Bíblia lá em Gênesis 42, no versículo 19. Fala assim, José falando para os seus irmãos: se vocês são homens honestos, deixe um dos seus irmãos aqui na prisão enquanto os demais voltam.
levando sim o trigo para matar a fome das suas famílias. Mas me tragam o seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram em fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando ele implorava por sua vida, mas não demos ouvidos a isso. Por isso nos sobreveio essa angústia. Eles estão falando aqui entre eles sobre o momento em que eles venderam José. Rúben então respondeu: eu não disse para vocês não maltratarem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele falava por meio de um intérprete. Olha o verso 24. Nisso, José se retirou e começou a chorar. Mas logo depois se recompôs, voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão, mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem, e assim foi feito. Então os irmãos discutem ali entre si. José ouve tudo e não se aguenta, ele se afasta para chorar. Apesar da dor, ele não se revela, e ele era ele mesmo, e apenas pega Simeão ali como refém. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações em que a gente precisa enfrentar o passado antes de viver o futuro, ou mesmo o presente real, né? José chorou ali porque ele percebeu que seus irmãos haviam mudado. Não precisava mais, não precisava, mas ele ainda precisava testar se o arrependimento deles era genuíno ou não, né? Aí acontece uma segunda vez que ele não aguenta segurar seus sentimentos, né? Então os irmãos de José terminam com todo o mantimento que eles levaram, e aí vão precisar voltar lá buscar mais, comprar mais. Só que dessa vez eles tinham que levar o irmão mais novo, né? Chegando lá, José manda preparar um banquete para eles, para receber, e ainda pergunta sobre o pai, né? Está lá em Gênesis 43, 27, que diz assim: ele lhe perguntou como tinha passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. Baixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: esse é o irmão mais novo de vocês que me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a graça, meu filho. Verso 30, José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: sirvam a refeição. José de novo sai de cena, vai chorar escondido ali. Só que agora, o choro não era aquele do reencontro, né? O choro de ver que seus irmãos estavam mudando, mas era um choro da saudade, o choro do amor que ele sentiu pelo irmão. Não chorou por uma fraqueza dele, mas sim porque o que ele sentia pelo irmão era maior do que o rancor, maior do que a raiva. E às vezes a gente finge ser forte o tempo todo, mas a verdadeira força é reconhecer o que nós sentimos. É tipo, José fez tipo chorar no banho, né? Vou chorar no banho para ninguém ver, vou sair daqui e vou me recompor. Tem uns pais aí que choram no banho. Não, tô brincando, gente. Ai, ai. E aí veio o terceiro choro. O choro do alívio. É o choro do processo de José chegando ao fim dele. Gênesis 45, verso 1. A essa altura José já não podia mais se conter diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou rápido ao palácio de Faraó. Então ele disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que nem conseguiam responder. Chegue mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Olha o verso 14. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida,
beijou todos os seus irmãos, chorou com eles. E só depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. Olha a vulnerabilidade de José, abriu espaço para a graça de Deus. Ao invés da vingança, José ofereceu ali a restauração com os seus irmãos. Ao invés da reta justiça do homem, né? Você fez, você vai ter que pagar. José foi misericordioso ali com seus irmãos. Se nós não pararmos para buscar o Espírito Santo, nos tornarmos vulneráveis a Ele, a gente sempre vai julgar segundo a justiça dos homens. A gente sempre vai julgar, cara, vocês pagaram por isso, vocês fizeram isso, vocês vão ter que pagar por isso. E não é o que Jesus nos ensina, né? Lá em Mateus, no capítulo 5, diz, no verso 38, diz: vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir a face direita, ofereça outra. Já imaginou alguém largado, né, por um membro da família? Alguém que, no ditado popular, o pai foi comprar cigarro, nunca mais voltou. A vida toda fora, a vida toda abandonado, vamos dizer assim. E aí, quando se encontra, imagina a graça sendo tão escandalosa que ele não consegue ter nenhuma raiva. José explodiu ali em lágrimas quando estava diante ali da sua restauração com seus irmãos. Um dos homens mais poderosos do Egito, da história humana, chorou 3 vezes, e cada choro que ele teve revelou um aspecto do agir do Espírito Santo. Primeiro foi o choro do passado não resolvido, né? A dor de quem foi ferido, mas já estava enxergando alguns sinais de transformação. Cara, esse irmão aqui todo zoado, todo ferido, mas eu estou enxergando uns sinais de transformação. Esse foi o primeiro choro de José. O segundo choro foi um choro de saudade, um choro de amor pelo seu irmão, a emoção de reencontrar aqueles que já fizeram parte e fazem parte da história. E por último, o choro do alívio, né? Que é a libertação final, vamos dizer assim, que nos permite viver a verdadeira e a plenitude da graça de Deus. E olha o menor versículo que tem na Bíblia, João 11:35, esse eu sei de cor. Diz assim: Jesus chorou. Esse eu decorei, nem precisava botar. Se até José, né, o governante do Egito, se até Jesus, o próprio Deus encarnado, o homem aqui na terra, choraram, por que a gente esconde as nossas vulnerabilidades? Jesus, quando estava sozinho no deserto, foi tentado pelo diabo. Muitos aqui, quase todos devem conhecer essa história, né? Em que ele é levado por Satanás no deserto, ele é tentado 3 vezes, e ele estava lá sozinho. E como você acha que Mateus escreveu isso aí? Porque Jesus contou para ele a tentação, Jesus contou a sua luta, vamos dizer, Jesus confessou a sua tentação. E a gente sempre gosta de falar, né? Quem confessa a tentação não confessa pecado. Então, cara, busque pessoas para ajudar. Amém? Ser vulnerável não nos faz enfraquecidos. A vulnerabilidade nos coloca exatamente na posição certa para experimentar uma nova face da graça de Deus, né? Precisamos ser vulneráveis. Precisamos, como José ali saiu, chorou, se recompôs. Qual talvez seja o teu nó na garganta, o choro que você tem entalado muitas vezes, que você precisa entregar para Deus? Talvez um passado que não foi resolvido, talvez uma saudade, ou talvez um alívio que você precisa liberar. E olha que interessante, o que conectou eles nesse contexto todo? A fome. Mas uma fome natural, né? A fome que atingiu e assolou toda a terra. Olha a segunda história. Está lá em Lucas, no capítulo 17. É a vulnerabilidade gerando a gratidão. Versículo 11. Diz assim:
A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então certamente ali eles ouviram falar que Jesus estava por ali, que ele fazia milagre, né? A lepra era uma das doenças mais temidas na época. Quem era leproso era considerado completamente impuro, deviam viver isolados. Depois você lê lá em Levítico capítulo 13, né? Tudo sobre a lepra. Eu gosto de pensar que a lepra era tipo um The Walking Dead na época, assim, sabe? Os caras eram meio... não podia chegar perto, né? Vai passar e tal. Então, além do sofrimento físico que eles tinham, né? As dores, tinha a exclusão, né? A exclusão social, porque eles não podiam estar perto da família, não podiam estar perto dos amigos, não podiam estar perto de ninguém. E a exclusão religiosa, porque eles não podiam entrar no templo, né? Eles não podiam se chegar ali perto das pessoas. Por isso que o texto fala que eles gritaram de longe, né, para Jesus. Porque eles não tinham permissão para chegar perto, ali onde Jesus estava. Então eles pedem, eles não pedem, né, diretamente a cura, mas eles pedem misericórdia. Tem compaixão, tem misericórdia de nós, mostrando ali a total dependência de Jesus. E as suas vulnerabilidades, eles estavam tão vulneráveis naquela situação que eles juntos, os 10 ali, gritaram para Jesus ter misericórdia. Logo mais pra frente a gente vai ver, mas um desses era samaritano, os 9 judeus, e eles estavam ali juntos. Eles eram tipo extremamente tretados, e eles juntos estavam clamando pela misericórdia de Deus. Pensa, alguém que perde tudo, né? Eles perderam o quê? Perderam ali família, perderam seus trabalhos, perderam sua dignidade, perderam tudo. Estavam completamente sem saída. E um momento de desespero, eles reconhecem que só Deus podia intervir ali, só Deus podia resolver. O grito daqueles leprosos era um clamor de quem não tinha mais para onde ir. E o que Jesus respondeu? Curou eles na hora? Vocês estão curados? Não. Jesus manda eles irem lá se apresentar para o sacerdote. Olha o verso 14. Ao vê-los, ele disse: vão se mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. A lei judaica, né, de Moisés, o que ela dizia? Que se alguém acreditasse que estava curado da lepra, eles deveriam se apresentar para o sacerdote. O sacerdote ia lá e ia examinar todo o corpo. E se não tivesse nenhum sinal mais da doença, eles eram declarados limpos e reinseridos na sociedade. Poderiam voltar para casa. Então Jesus, de longe, falar para eles: vão lá se apresentar ao sacerdote. Se ele estar curado, já teve um ato de fé deles ali. Jesus nem toca nele, falando: sejam curados então em meu nome. Jesus não fala isso, ele só ordena: vão. E essa exigência que é? Confie na palavra de Deus. Eles não foram do nada se apresentar ao sacerdote, eles foram porque Jesus mandou. Eles tinham uma palavra para isso. A palavra sustentava o caminho deles. Com certeza isso pode ter sido frustrante para eles ali naquela situação, né? Jesus falar para eles irem se apresentar lá para o sacerdote é uma coisa completamente sem lógica, sem noção para aquele momento, né? E com isso Deus estava mudando a ordem das coisas. A cura não acontece no momento em que ele ordenou, mas no caminho. Graças a Deus aqui, uma das frases que a gente mais escuta quando alguém vai assumir um GC é: cara, mas eu não estou preparado para isso. Uma vez eu lembro que a gente sentou com o Luan e a Bruna, não sei se vocês estão aí. A gente almoçou com eles logo que eles vieram para a supervisão dos GCs. A gente foi almoçar e eles chorando na mesa, falaram assim: cara, o que vocês viram em nós? Tipo, por que nós estamos aqui para supervisionar o GC? O que a gente está carregando? Cara, completamente vulneráveis. E é para isso que Jesus chama. Jesus não fez ali primeiro neles uma parada para eles: nossa, agora nós já temos nosso resultado, nós já estamos capacitados para ser supervisor. Fizemos uns 3 cursos agora aqui e tal. Não.
Eles tiveram essa palavra, esse direcionamento, e no meio do caminho vão sendo curados, transformados, isso vai sendo derramado, derramado e derramado. E assim foi com todos. Eu lembro que a primeira vez que o Jean e a Marcela sentaram com a gente lá comigo com a Fábio para falar da gente assumir a supervisão dos GCs, na época não tinha mais ninguém, só a gente. E aí, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? E a gente, o que o supervisor de GC faz? Depois de tudo, cara, a gente não sabia em nada o que fazer. Nada. Mas a gente foi de glória em glória, de graça em graça, aprendendo, nos tornando vulneráveis, chegando para perto de Jesus e derramando aos trancos e barrancos, porque nós não sabemos tudo. Ninguém sabe todas as coisas. Só um sabe de todas as coisas, que é soberano. Então Deus nos pede muitas vezes para agir, para sair do lugar, antes de a gente esperar um resultado. Quantas pessoas aqui, eu tenho certeza que muitos ou quase todos falaram que se um dia o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Talvez por isso que você não tenha, vai se colocando nesse lugar, vai fazendo. Vamos continuar aqui no verso 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: ué, não foram purificados todos os 10? Cadê os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Um desses 10 viu que tinha sido curado e voltou para se encontrar com Jesus e agradecer. Ele vai lá, ele se joga aos pés de Jesus de uma forma completamente passional, porque ele já não tinha mais vida. Jesus devolveu a dignidade, limpou, reinseriu ele, cara, e foi no meio do caminho. E com certeza a pergunta de Jesus era uma pergunta retórica, né? Jesus, com toda a sua sabedoria, não ia falar assim: nossa, mas cadê os outros 9? Ele sabia que os 9, o que eles tinham que fazer. Os 9 eram judeus, eles sabiam que eles precisavam ir até o sacerdote, como eu falei, para serem oficialmente declarados curados. Só que o samaritano, ele nem tinha templo para ir, porque ele era samaritano. Ele reconhece ali que o sacerdote que tinha que ver ele era Jesus, o verdadeiro sacerdote. Ele entendeu que a cura dele não estava na lei que ele precisava ir lá, mas a cura dele estava na graça de Jesus. Eu queria trazer aqui uma interpretação, talvez, não das mais teológicas possíveis. Os teólogos aqui dessa casa, que me perdoem. Mas, cara, eu acho que a gente pode se dizer que esse voltou porque ele queria estar perto de Deus. A nossa natureza, naturalmente, né? Tendemos a não ir na mesma direção de Deus. A Bíblia fala sobre a nossa carne e o nosso espírito, um que é o contrário do outro. Ir para uma direção oposta muitas vezes. Isso é a nossa natureza adâmica falando, que ela precisa morrer diariamente, que a gente precisa alimentar o nosso espírito. Mas naturalmente, o curso natural das coisas não é a gente sentir vontade de estar perto de Jesus o tempo todo. A nossa carne quer o que é o contrário. Então talvez a lei e a lógica disso tudo, a prática disso tudo, pode sim nos afastar de Jesus. Olha que louco, né? Isso não significa que aqueles 9 eram pessoas más, né? Aqueles 9 do demônio não voltaram, não. Aqueles 9, eles simplesmente foram cumprir o que eles tinham que fazer. Foram cumprir o que a lei dizia. A lei dizia: seja curado antes, depois se apresente para o sacerdote. Jesus inverte essa lógica, né? Talvez esse cara tenha falado no meio do caminho, os 10 indo lá. Ele falou: cara, vocês estão vendo? A gente está sendo curado. Vamos voltar lá para agradecer o cara. Mas é a lei e a lógica dos outros falaram: podemos fazer depois, mas vamos primeiro fazer a lei ali, o que a lei manda. Vamos lá nos apresentar para o sacerdote, depois a gente pode até voltar para agradecer. Então, eles estavam simplesmente presos àquilo que eles conheciam.
Aquele que foi curado, ele não era o judeu, né? Ele não conhecia talvez a totalidade da sua lei ali como samaritano. Pode falar lá, vamos lá para agradecer ele, gente, pelo amor de Deus. Cara, não, senhor, não é o que a lei está mandando. Não, senhor, a lei não diz para fazer isso. Mas, mano, olha o que ele fez, cara. A gente já está curado. Eu não estou vendo mais nenhuma marca aqui. Eu não estou vendo nenhuma marca lá do meu passado. Não estou vendo nenhuma marca já do jeito que eu estava antes, cara. Se alguém que andava comigo há 10, 15 anos atrás me olhar, não reconhece. Não só pela falta de cabelo, mas porque outras coisas. Porque a gente foi curado, transformados no caminho, no processo. Então ele fala, cara, eu não sei vocês, mas eu vou lá e vou agradecer aquele cara, mano. Vocês podem ir lá. A lógica era exatamente o que os 9 fizeram. Eles podiam falar assim, né? Vamos agradecer depois e tal. A ordem natural das coisas é, se você fizer o bem, você vai receber o bem, né? Se você seguir as leis, você vai ter sucesso. Se você não seguir, você vai ser punido, né? Ação, reação, causa, efeito. E aí Jesus aparece nessa cena. Até ali e tal, eles tinham toda essa lógica, toda essa lei daquilo que eles precisam fazer. O que eles não fizeram era punido. E aí Jesus, sempre Jesus, confundindo tudo, né? As pessoas. Ele vai lá, como ele disse para aquele jovem rico. Está em Marcos 10, capítulo 17, que diz... ali no final, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus ainda responde, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Tem uma frase que eu gosto muito do Timothy Keller, que ele diz assim, a premissa básica da religião de que se você se esforçar para ser bom, as coisas vão ser boas para você, está completamente errada. Porque Jesus viveu perfeitamente e ainda assim sofreu a burro. Ele não falou esse final sou eu. Nem tá no vocabulário dele, né? Robusto. Todos vão fazer coisas ruins, cara. Todos fazemos coisas boas também. Todos somos egoístas às vezes, inseguros, pecamos. E é para isso que Jesus veio, né? Jesus não pecou e foi punido. Punido por aquilo que eu e você fizemos, né? Por isso que ele vai lá e ele permite que a gente tenha um relacionamento com o Pai, né? Quando Jesus fala, quem quer ser meu seguidor, né? Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Ele está falando o quê? Admita, sim. Todos os dias, você não pode se salvar sozinho. Você não é bom. Você é fraco. Só que vem comigo porque eu venci o mundo, né? O Evangelho de Jesus, o Evangelho não é a lógica. Nem tudo é lógica. Alguém me explica, né? A lógica de quando eu sou fraco é que eu sou forte. 1 mais 1 igual a 3. Ou 1 só igual a 3, Jesus, ele também é Deus, ele também é Espírito Santo, que também é Deus, e assim, não tem lógica nenhuma nisso. Se o evangelho fosse lógico, era Deus vai lá e faz a parte dele, e agora eu faço a minha. Jesus deu para nós a vida, o que eu vou dar para ele? Cara, não é 50% meu, 50% de Jesus. Não é 50%, nós não somos 50% Deus aqui na terra, não. A graça, a salvação é 100% Jesus, 100% obra de Deus. E a nossa resposta a essa graça é sim aceitarmos isso e entregarmos a nossa vida para Jesus. Mas cara, isso aí não é nem os pés daquilo que Jesus já fez. E aí o que a gente faz? Como espera-se de nós, que a gente faça igual esse samaritano, né? Recebeu ali não só a cura, ele recebeu a salvação de Jesus. Ele foi aos pés de Jesus, buscou Jesus. E porque a gente ama Jesus, a gente obedece. Não é porque a gente obedece às leis é que a gente ama, amém? Quem que a gente gostaria de ser, né? Os 9 ali receberam sua cura. 9 também receberam.
Só que eles continuaram com suas vidas religiosas. Continuaram com suas práticas religiosas. Mas aquele um correu contra a lógica, gritando, chorando, beijando os pés de Jesus. Muitos querem sim receber algo de Jesus, mas poucos querem estar aos pés de Jesus. Se o que ligou José ali com seus irmãos foi a fome natural que assolou ali, que ligou esse samaritano, foi a fome de estar perto de Jesus. Isso fez com que o samaritano voltasse. As pessoas têm nos conhecido mais pela nossa conduta ou pela nossa fome por Jesus? Por nós fazermos as coisas certas, por nós cumprirmos protocolos, ou pela nossa fome por Jesus e desespero por Jesus? Olha que louco. Quando fala de fome, fala desse vazio, né? Eu posso sentar numa mesa, eu almocei. Ainda mais eu que sou meio gordinho, consigo almoçar, sentar numa mesa num café da tarde e comer aquilo que está naquela mesa. Talvez coma menos, mas eu consigo, mesmo sem estar com fome, comer, receber da mesa. Mas a fome é um desespero de quem precisa preencher o vazio da barriga. Quem precisa preencher aquilo lá de uma forma que a gente coma desesperadamente. Tô falando de ser mal educado, né? Tô falando da fome fazer a gente comer de forma desesperada. Qual a nossa fome, cara? Será que a gente só tá comendo ali o cafezinho de Jesus na mesa, ou a gente tá desfrutando de todo o banquete porque a gente tá com fome? Fica a reflexão. Então José chorou e a graça foi revelada, né? Chorou porque a graça venceu a dor que ele tinha. O leproso voltou porque a graça venceu a religião, venceu a religiosidade. E agora tem uma terceira e última história. João, capítulo 1. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia quando encontrou Filipe e disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse: cara, realmente encontramos aquele que Moisés escreveu lá na lei, a respeito do que os profetas já também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Isso mostra que Filipe ali já era um judeu conhecedor das escrituras, ele entendia a lei de Moisés, ele entendia as profecias que apontavam para a vinda do Messias. E verso 46, continuando. Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir algo bom de lá? Filipe respondeu: venha e veja. Vamos trazer essa pergunta para mais próxima. Cajuru, Fazenda Rio Grande, ó, SIC louco. Pode virar algo bom do GC do SIC? Aleluia! Pode virar algo bom do GC de Colombo? Pode, ó. Vou falar todos os GC, porque aqui não é programa do auditório Silvio Santos, né, gente? Vamos lá, cadê o GC do... Não. Cara, Natanael naquele momento, pode sim. Pode as pessoas estar sendo curadas lá no meu GC? Casamentos restaurados? Lá em Campo Largo? Pode vir algo bom naquela igreja que fica ali no Parolim, que é quase a Cracolândia de Curitiba? Só pode estar brincando. Natanael meio que revirou os olhos, né? O olho, né? Perdão, amor. Sempre que eu falo os olhos, ela briga comigo. Natanael revirou o olho, assim, né? Aquele emojizinho. Nazaré. E olha só. Será que nós não estamos observando cada vez mais as pessoas revirando o olho? Jesus, cristianismo?
Já vi, já fui criado já. Meus pais me levaram quando eu era pequeno na igreja. Fui criado já no cristianismo, mas aí que eu já tenho minha opinião formada. Quando eu formei a minha opinião, já não acredito mais nisso. Jesus continua sendo de Nazaré. O que Felipe fez? Venha e veja. Felipe não debateu, não tentou fazer uma briga teológica ali. Ai, porque Nazaré é isso, Nazaré é aquilo. Natanael conhecia a lei, mas ele não conhecia a videira verdadeira, que é Cristo, né? Ele entendia sobre Deus, mas não tinha experimentado. Ele conhecia, compreendia níveis de Deus, segundo a própria palavra dele, mas ele não tinha tido nenhuma experiência com Deus. E a Bíblia, de verdade, de Gênesis até Apocalipse, ela conta a história do céu descendo na terra, né? Ela começa no jardim do Éden, e aí tem todo o caos, e ela termina com a nova Jerusalém, né? O céu descendo na terra. O propósito de Deus não é nos levar, né, para o céu, mas é fazer o céu descer aqui na terra. E quando a gente entende isso, que o propósito de Deus é fazer o céu descer, o reino dele descer aqui na terra, nós não temos como deixar de falar desse evangelho, ainda que as pessoas revirem o olho. Ah, Jesus, lá vem o crentelho. Chato, meu Deus. Até que as pessoas experimentem um toque do céu. Então, pode ser em qualquer GC, na rua, mercado, trabalho. As pessoas precisam chegar perto de nós e ver, tocar nossas feridas que são cicatrizadas já, provar a transformação que a gente teve. Vejam, que as pessoas vejam as mudanças que Deus causou na nossa vida, o impacto que Jesus está fazendo. Porque nós estamos no caminho, e no caminho nós vamos sendo aperfeiçoados e curados. Qual que é a mensagem que eu e você estamos sendo aqui na terra? Para que traga o céu aqui para a terra. E olha o versículo 47. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não tem falsidade. Natanael conhecia a palavra, conhecia a Torá e tudo isso, mas ele não era como os fariseus ali, talvez, que ostentavam esse conhecimento para tudo quanto é lado, engrandecendo ele mesmo. Talvez por isso ele seja genuíno. Continuando, Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Felipe te chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui que está a chave, né? A vulnerabilidade de Natanael abriu os olhos para que ele tivesse a revelação do Cristo. Todos nós temos uma fome, talvez, uma marca, uma história, uma ferida, uma perda. Eu não sei, pode ter sido algo assim que fez Natanael ficar debaixo da figueira. Quem sabe clamando por Deus. A Bíblia não deixa claro isso. Qual que é a sua figueira? Isso fala da cura da alma. O homem com a cura da alma, Felipe, por exemplo, não entra nas tretas bobas. Vem e veja. Alguém com a alma curada, ele entende que ele não trabalha para uma igreja. Eu não trabalho para Poema, eu trabalho para a igreja do Senhor. Alguém com a alma curada, ela não precisa defender o seu ministério, porque os frutos falam por si só. Alguém com a alma curada reconhece que é fraco, se põe na brecha o Espírito Santo. Jesus revelou algo sobre Natanael que nem os mais próximos dele sabiam. Ninguém sabia. O Xande já trouxe uma vez um entendimento sobre isso. Depois você busca lá uma pregação dele chamada O Errado que Deu Certo. Depois você assiste. Fazendo merchan aqui por causa do tempo, não vou explicar. Nem os mais próximos, nem Felipe sabia. Estava junto.
Perceba que a Bíblia não diz o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Mas isso é intencional, porque isso é algo íntimo, secreto, pessoal. Tem estudos, e sim, tem diversas teorias, né? Tem vários ensinamentos sobre isso, mas a real da história é que só Jesus e Natanael sabiam. Qual é a sua figueira? O que só você e Jesus sabem? E é mostrando isso para Jesus que ele se revela para cada um de nós. O que a gente tenta esconder muitas vezes, e se Jesus já souber disso e revelar para nós mesmos, e se ele nos chamar para perto, como chamou Natanael depois se tornou um dos apóstolos, né? Muitas vezes a gente espera grandes sinais e maravilhas e milagres absurdos de Deus, mas para Natanael o maior sinal foi ser visto por Deus. Dentro das 4 paredes, onde ninguém mais vê, isso era o debaixo da figueira. Quando todos vão embora, é só você e Deus. Jesus vê, Jesus se importa, Jesus estende a mão, Jesus se revela, e nós encontramos graça nisso. E nós não merecemos nada disso. Lembro nitidamente um dia que eu pequei e falei, nem vou orar. Isso faz muitos anos. Nem vou para o meu secreto, eu estou impuro e indigno. E Deus falou, quando que você teve digno? Quando que você mereceu? A graça é obra dele. O cara que zoou, tirou sarro por ser Jesus de Nazaré, foi o mesmo que, segundos, reconheceu, você é o Filho de Deus. Você é o Rei de Israel. E o cara que um dia zoou os crentes está aqui pregando para você. Cara, tem um convite para nós aqui nessa manhã. Quase falei noite. Para que a gente saia do nível que nós estamos de mediocridade e nós experimentemos o extraordinário de Deus. Mas eu não estou falando do extraordinário de glamour, não. Extraordinário do sobrenatural de Deus. Aquele que te ouve, te vê no secreto, quando todos vão embora. Não é nossa obra, né? Filipenses diz isso. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Não é a nossa obra, a obra é de Cristo. Nós só precisamos estar vulneráveis e abertos para receber o vinho novo de Jesus. Nos tornarmos odres novos. Deixarmos de ser rígido, carrancudo. À medida que o tempo vai passando, a gente se torna mais parrudo, mais carrancudo, menos aberto para o evangelho, para receber o vinho novo. E eu me coloco nesse lugar. Quantas vezes eu já estive, sei lá, alguém vai pregar um texto e eu já falo, já sei onde ele vai chegar, esse texto fala disso e tal, assim. Cara, quem nós achamos que nós somos? Muitas vezes Deus vai usar no dia que a gente menos merece, cara. Mais vulneráveis nós estamos, né? Como Paulo fala, 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse o espinho da minha carne, mas ele disse, a minha graça te basta, é suficiente para você.
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pode ficar de pé pra gente orar. Fechar seus olhos. Quem é você quando todo mundo vai embora? Quem sou eu quando todo mundo vai embora? José chorou porque a graça venceu a dor. Se retirou da presença de todo mundo para chorar, escancarar suas emoções. Para quem? Para aquele único que estava vendo ele. O leproso voltou porque a graça venceu a religiosidade, a religião. Todos foram embora, um voltou. Quando todos foram embora, um voltou e se colocou aos pés de Jesus. Natanael, a graça venceu a incredulidade de Natanael. Quando ninguém estava perto, ele estava debaixo da figueira. Isso fala do lugar secreto, onde só Jesus estava olhando ele. E o que une essas três histórias? Em todas a vulnerabilidade deu espaço para a graça de Deus agir. José se permitiu sentar e chorar. Isso revelou o caráter gracioso de Jesus. O leproso reconheceu quão indigno ele era e voltou. E Jesus fez, além de curado, salvo. Natanael duvidou, mas quando Deus, Jesus, expôs ele aceitou a verdade dentro de si e aceitou um novo propósito, uma nova vida em Deus. Quantos aqui estão disponíveis a ser vulneráveis para que a graça de Jesus transforme? Senhor Jesus, nos faz ser desesperados cada vez mais por Ti, Jesus. Aumenta a nossa fome, Jesus, porque a fome fala do desespero pelo alimento, Jesus. E o Senhor é o pão da vida, o Senhor é o nosso alimento espiritual. Jesus, nos livra de tomar decisões precipitadas sem que o Senhor nos direcione, Jesus. Nos livra, Senhor, de achar que somos dignos de alguma coisa e de achar que somos merecedores de algo. Senhor, sonda e examina o nosso coração, Jesus. Jesus, revela que a gente precisa perder a raiva para que aconteça uma restauração. Jesus nos mostra quem a gente precisa amar e cuidar. Oh, Senhor, troca o nosso coração por um coração sensível. Senhor, tira, Senhor, destrua, Pai, tudo aquilo que impede com que a gente se ouça. Destrua todos os barulhos, todos os ruídos que impede da gente te ouvir, conhecer os teus propósitos, Jesus. Jesus, nos livra do orgulho, Pai. Pai, e achar que somos bons o suficiente para não depender de você, Pai. Pai, se revela cada vez mais para nós, Jesus. Senhor, queremos ser reconhecidos o quanto nós te amamos, o quanto nós temos fome, não pela maneira que andamos.
Senhor, nos faz cada vez mais vulneráveis, Senhor, e abertos ao Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai.